Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 3 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. A mutação do vírus em território gaúcho. Nova cepa brasileira já tem contágio comunitário em Porto Alegre. Enquanto isso, ocupação de UTIs passa de 100% pelo segundo dia consecutivo. Vem aí um novo lockdown no litoral norte. Municípios da região decidem pelo fechamento de todo o comércio. Nem os supermercados vão escapar. Será que a medida vai entrar em ação? E tem também dinheiro no bolso à vista. Governo define valores para a nova rodada do auxílio emergencial. Decisão pode livrar do sufoco milhões de famílias brasileiras. Mas a partir de quando? Que seja rápido e caia na mão de quem realmente precisa. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. Dia consecutivo, o Rio Grande do Sul passou dos 100% na ocupação de leitos de UTI Covid aqui no nosso estado, região metropolitana, em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Quem nos traz as informações sobre esse assunto preocupante é o Jeremias Werneck. Eu quero saber do Jeremias quais as regiões, Jeremias, que mais preocupam os gestores. Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite é uma formalidade, né? Nesses forma de expressão, né, Jeremias? Enfim, 7 das 21 regiões daqui do estado, nesse sistema que o governo criou para acompanhar a pandemia, 7 das 21 estão em colapso, ou seja, com mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI. E a situação mais delicada, a situação mais crítica é da região de Lajeado. Essa região, ao longo do dia de hoje, chegou a 130% de ocupação nos leitos de UTI. Isso significa dizer, Chamali, que lá na região de Lajeado tinham 13 pacientes para cada 10 leitos. Chegando aqui em Porto Alegre, no nosso giro pelos hospitais de Porto Alegre, ao longo do dia, a capital flutuou sempre acima dos 100% da ocupação de leitos. Percentual que era de 102%, 103%, um percentual muito alarmante. No Hospital Moinhos de Vento, que recebeu o reforço do container refrigerado lá na área do necrotério, o Moinhos de Vento, ao longo do dia, bateu em 130% da ocupação dos leitos de UTI. O Hospital Independência chegou a 120% na taxa de ocupação dos leitos de UTI. E é sempre bom a gente lembrar, Chamali, que nesse momento os hospitais e os profissionais de saúde, eles começam a realocar os pacientes para outras áreas do hospital, inclusive com leitos improvisados. E dificilmente esses leitos improvisados vão ajudar nos casos mais graves. O container foi instalado na área do necrotério. Segundo a direção do Hospital Moinhos de Vento, a estrutura é uma medida preventiva devido ao aumento de internações e óbitos. Situações semelhantes em todos os hospitais do estado, que já passam dos 100% de ocupação de leitos de UTI. Além das emergências lotadas e atendendo apenas casos de Covid-19, um alerta do governo do estado preocupa ainda mais. 21 moradores de Porto Alegre foram contaminados pela variante de Manaus, que além de mais transmissível, possui uma carga viral maior, de acordo com estudos preliminares. O que agrava ainda mais o quadro de colapso no sistema de saúde em todo o estado. Nós estamos numa pandemia ou numa epidemia dessa variante, que é muito diferente do que a gente teve no ano passado. É que cada vez mais e talvez muito mais agora a gente tem que aderir às medidas de prevenção. As autoridades gaúchas, em parceria com o Hospital de Clínicas, identificaram a variante do novo coronavírus no estado depois da mudança de perfil dos pacientes internados. O alerta epidemiológico afirma que, na maioria dos casos analisados, foi impossível determinar a origem da infecção. Por isso, ela é chamada de comunitária. É óbvio que essa mudança do número ela é multifatorial, né? Com relação a aglomerações, as festas, né? A gente já teve isso em outros momentos durante esse ano de pandemia e não tivemos
uma situação tão grave como agora. Em entrevista exclusiva ao SBT, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atribuiu a disseminação da variante de Manaus à falta de um plano de contenção por parte do Ministério da Saúde e também a transferência de pacientes entre estados. Como se você plantasse uma muda dessa cepa em cada uma das unidades da federação, sem fazer um plano de biossegurança. Então, você espalhou em todo o território nacional. Essa estratégia sem um corredor sanitário, como a gente chama, realmente foi algo que pode ser aí mais agravante ainda logo em seguida. A gente já tem a transmissão comunitária aqui em Porto Alegre. E a gente segue repercutindo justamente a entrevista que o SBT Rio Grande fez hoje com o médico e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Gabriela Lerina, além da nova variante, o Mandetta também falou sobre quais ações, decisões tomaria se ainda fosse ministro da Saúde, né, minha amiga? Boa noite. Isso, Chemalho, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Lembrando que Luiz Henrique Mandetta ficou no cargo como ministro da Saúde de janeiro de 2019, governo Bolsonaro, até abril de 2020. E quando ele respondeu essa questão de que ele faria, quais seriam as suas principais medidas, uma delas, ele investiria na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Ouçam só. A saída é pela ciência. Perdeu-se muito tempo com cloroquina, com bobagem, e na hora que tinha que avançar duramente na aquisição de vacinas, nós ficamos olhando o bonde passar. Se eu estivesse lá, com certeza nós teríamos um mix de vacina. Já disseram aí, né, Chamar, a situação é muito triste hoje no Rio Grande do Sul, bateu novamente 100% da ocupação dos leitos de UTI. E aí nós questionamos ao ex-ministro, diante desse cenário muito triste aqui no estado, diante também das medidas de restrições impostas pelo governo estadual, será que não caberia também um lockdown? Vejam só a resposta dele. E se você fala, eu tenho indicação de CTI e não tem acesso, é praticamente você condenar essa pessoa a uma morte sem a dignidade de lutar pela vida. Viver ou morrer é desígnio de Deus. Agora, a chance de lutar pela vida é um dever do Estado. E aí o Estado deve tomar todas as medidas que tiverem ao seu alcance, inclusive contemplar a possibilidade do lockdown. É que, né, Chemalho, o ex-ministro chamou a atenção que é o seguinte, o principal motivo de se realizar, por exemplo, um lockdown, não só aqui, mas em todas as regiões em que ele é realizado, é para tentar conter a circulação do vírus quando há um descontrole, que é exatamente o que a gente está vivendo, infelizmente, aí mostrando a realidade todos os dias, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, né, meu amigo? Sem dúvida, o lockdown é uma medida extrema, né, Gabi? Ninguém gostaria, especialmente o comércio, isso impacta a economia, reduz aí a circulação de investimentos. Agora, diante do cenário que a gente está vivendo, parece que vai ser a alternativa para esse final de semana. A gente vai falar em seguida sobre isso com a Aline Schneider. Já tem lockdown no nosso estado. E por falar em planejamento, como o ministro citou ali junto à entrevista com o André Har de manhã, questão das vacinas. Israel, que é um país que o governo brasileiro se inspira bastante, Israel vai vacinar toda a população até o próximo domingo. Por quê? Porque se planejou, porque fez acordos com os laboratórios antes, né, dessa demanda gigantesca das vacinas. Graças a Deus a vacina chegou, temos vários tipos, mas é preciso articulação política nesse momento. Gabi, obrigado, uma boa noite, bom trabalho para ti. E olha, o nosso assunto agora, gente, é educação. Seguem suspensas as aulas presenciais no ensino infantil e no primeiro e segundo anos do ensino fundamental. A Justiça rejeitou hoje o recurso do governo do estado que pediu o retorno das atividades mesmo em bandeira preta. No despacho, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira destacou o agravamento da pandemia e alegou incoerência na solicitação. A assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, informou que o governo já trabalha em outro recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Estávamos aí toda a terça-feira esperando essa decisão, saiu hoje pela manhã, né? Esse impasse que deixa aí famílias numa situação de insegurança, especialmente no ensino privado. Falei no início da semana, acho que o ensino privado está preparado nesse momento para retomar as aulas com todos os cuidados. Infelizmente, não acontece no ensino público. E olha, gente, preocupados com o avanço da pandemia, os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Litoral Norte
decidiram fazer o lockdown neste fim de semana. A medida prevê o fechamento de todas as atividades econômicas no sábado e no domingo, incluindo supermercados. Farmácias e restaurantes só poderão funcionar com sistema de teleentrega. E diante desse colapso na saúde, o prefeito de São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, também está propondo lockdown na região. Seria quantos dias? Aline Schneider, boa noite, minha amiga. Oi, Chemali, boa noite a todos. A proposta do prefeito Arivanazzi é lockdown de 10 dias. Opa! Ele afirma que desde o início do isolamento, São Leopoldo manteve uma postura mais firme e, por conta disso, conseguiu dar conta de atender toda a população. Mas nesse momento que São Leopoldo registra uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 162,5% e a taxa de uso de respiradores de 137,5%, o Executivo não vê outra alternativa senão aplicar o lockdown no Vale dos Sinos. Vamos ouvi-lo. Parar a região, parar mesmo, o vírus para de circular, as pessoas acabam passando por aquele período que tem que ficar em isolamento e imediatamente nós vamos começar a voltar flexibilizando aos poucos uma estabilidade do ponto de vista da flexibilização e da questão econômica. Parar 10 dias significa recuperar, né, a capacidade nossa de controle sobre a infecção e de gestão sobre os leitos da estrutura hospitalar que nós temos na região. O prefeito encaminhou essa sugestão de lockdown para a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos e também para cidades que integram a região metropolitana de Porto Alegre. Só depois desse debate, Chemali, é que essa proposta será encaminhada para o governo do estado. E amanhã teremos reunião sobre a possibilidade de aquisição da vacina Sputnik V por aqui. Tá certo, obrigado, Aline Schneider. Agora a gente traz uma notícia que representa alívio. Notícia muito esperada por quem ficou sem renda nessa pandemia, gente. O governo federal definiu os valores para a nova rodada de pagamento do auxílio emergencial, mas depende ainda do Congresso Nacional. As informações agora, direto de Brasília, com a repórter Natália Fruê. O Palácio do Planalto prepara a edição de uma medida provisória com os valores para a nova fase do auxílio emergencial. A MP vai propor 3 faixas para o pagamento do benefício: R$ 175, R$ 250 e R$ 375. O valor mais alto deve ser pago para as mulheres, que são mães de família. Só que para essa medida provisória sair do papel, ainda é necessário que o Congresso Nacional aprove a PEC emergencial, que autoriza o governo a gastar com auxílio e também impõe gatilhos de ajuste fiscal. A votação da PEC emergencial está acontecendo hoje no Senado e vai para a Câmara dos Deputados. Na Câmara, a votação deve acontecer na quarta-feira da semana que vem. Tomara que dê tudo certo. Fique agora com um recado importante da Solução Financeira. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer, não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983-247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983-247663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, bandeira preta só na teoria, porque na prática a história está sendo outra lá em Caxias do Sul. E também tem Ferrari colorada andando por Porto Alegre. O técnico Miguel Ángel Ramírez já chegou com novidades. A gente volta já já. Proteção
Prevenção e hidratação da pele durante a noite. Esses são os benefícios do hidratante facial noturno Revitarte Faces, da Farmácias Associadas. O hidratante facial noturno Revitarte Faces é dermatologicamente testado, possui colágeno, que ajuda na nutrição e proteção da pele, e D-pantenol, que tem efeito hidratante, protege contra o ressecamento da pele. Além disso, o hidratante facial noturno Revitarte Faces possui vitamina E, que age como antioxidante e ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. Não perca mais tempo e cuide já da sua pele com o hidratante facial noturno Revitarte Faces. Você encontra o hidratante facial noturno Revitarte Faces em todas as lojas da rede Farmácias Associadas, por apenas R$ 32,90, sempre no cartão de vantagens. E olha, pessoal, nós estamos em bandeira preta desde o último sábado e enfrentando uma série de restrições para tentar conter a curva de contaminação pelo coronavírus, certo? Mas olha, tem gente que parece que ainda não entendeu o recado. Deixa eu conversar com o Guilherme Fadanelli, porque os flagrantes vêm da maior cidade da Serra Gaúcha, né, Fadanelli? Boa noite. Oi, Gemali, boa noite. Olha, eu vou propor para a gente fazer um comparativo. Eu estou aqui na Praça Dante Alighieri, o ponto mais central da cidade, agora 7 horas e 38 minutos, praça vazia, os bancos com pouquíssima gente ocupando, certo? Agora eu vou pedir para os meus colegas colocarem imagens de hoje à tarde, Gemali, porque aí a imagem é bem diferente. São vários flagrantes de pessoas sentadas nos bancos, conversando, comendo e circulando aqui pela praça. A maior parte era idosos, mas tinha também gente jovem e alguns desses jovens sem usar máscara. Essa é uma realidade que, infelizmente, a gente vem notando diariamente, Gemali, que acontece aqui na Praça Dante Alighieri. O decreto do distanciamento para a bandeira preta diz que é proibido as pessoas permanecerem em praças e parques. Agora, a gente também tem que fazer aí um meia-culpa, Gemali, porque não dá para a gente cobrar só da fiscalização. Afinal, Caxias tem 500 mil habitantes, não tem como ter fiscais para todo mundo. Então, vai muito do bom senso e da consciência também, né? Bom senso, consciência. A Praça Dante Alighieri, né, Fadanelli, é um lugar histórico, agradável da cidade, mas esse não é o momento. A aglomeração, sem usar máscara, quem faz isso vira uma espécie de cúmplice do vírus, porque a disseminação acontece no local público e vai para dentro da casa das pessoas. E aí acaba, né, atingindo quem tem menos possibilidade de resistir ao vírus, né, Fadanelli? Exatamente, Gemali. Olha, ao desrespeitar essas regras, essas pessoas também acabam prejudicando o setor econômico. Sim. Hoje, por exemplo, teve sucesso lá em Santa Maria, no centro do estado, reunindo cerca de 60 veículos que saíram em carreata pelas principais ruas da cidade, pedindo a abertura do comércio e também a flexibilização das medidas. Esses manifestantes também pediram o retorno das aulas e também, Gemali, querem a compra de vacinas para toda a população. Agora, foram cerca de 2 horas de protesto, viu, Gemali, que terminou com buzinaço em frente à prefeitura. Lá do noroeste do estado também teve protesto em Horizontina. Por lá, a grande preocupação dos empresários é achar aí um meio termo entre atividade econômica e saúde. É o que muita gente quer, né, Gemali? Mas está complicado chegar nessa equação. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para ti. O comércio tem que funcionar, né, gente? Mas o respeito vem de nós, vem da sociedade. A preservação dos empregos, a preservação da vida estão ali se manifestando de forma legítima e pedindo, junto com o funcionamento do comércio, a compra de mais vacinas. Atenção, gestores estaduais e federais. O que o nosso país precisa é de vacina. Vamos dar uma descontraída? Vamos falar de coisa boa? Coisa boa tem a ver com esporte, né, gente? O novo piloto colorado chegou. Sim, piloto. Você não entendeu aí? Então vá de carona com ele. Acelere! A Ferrari Colorada acelera. E agora tem comandante novo. Calma, eu te explico. Mi asistente me decía, Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues me siento el conductor de la F1 que ahora le dan un Ferrari. Ah, bom. O novo piloto
técnico do Inter, chegou e provavelmente já vai trazer o primeiro reforço. Carlos Palacios, atacante da União Espanhola do Chile. Falta só anunciar. E a expectativa do novo comandante tá, tão boa quanto deve ser ter uma Ferrari. Seja como for, o torcedor espera vitórias e o lugar mais alto do pódio. Muito bom misturar a Fórmula 1 com futebol e aceleradas. Boa sorte ao novo comandante do Inter. A todos uma ótima noite. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, tem o André Har no SBT Rio Grande. Se proteja, fique em casa, proteja a sua família e a sua vida. Máscara na rua e álcool gel sempre. Amanhã a gente está de volta às 7h20. Tchau, tchau.